Os casos de feminicídio em São Paulo tiveram um aumento de 43% no último ano. Os feminicídios são os assassinatos de mulheres causados pela condição de gênero, ou seja, mulher morre unicamente pelo fato de ser mulher. Acompanhe na reportagem de Gihanna Rodrigues. As mulheres não estão seguras nem em casa. 7 em cada 10 feminicídios acontecem na própria moradia. No estado de São Paulo, o número de feminicídios saltou de 136 em 2021 para 195 em 2022. Pesquisadoras atribuem o aumento nos casos ao retrocesso nos dispositivos de proteção às mulheres. Nós precisamos, de fato, garantir mais políticas públicas estruturais para que ela seja plenamente implementada. Para a Patrulha Maria da Penha, né, garantir agora a efetivação das medidas protetivas, que foram, no começo do ano, também aprovadas, que elas são solicitadas na delegacia, assim que a mulher faz o boletim de ocorrência. Então, são medidas importantes, mas que requer pessoal qualificado, que requer, portanto, né, concurso público. A pesquisadora do Fórum de Segurança Pública, Juliana Brandão, destaca que o Brasil é um país muito violento para as mulheres e que, além dos números serem altos, precisa ser considerado o risco de subnotificação. Que o feminicídio é um tipo penal que é uma qualificadora do homicídio. Significa o seguinte, que para essa ocorrência de um homicídio, né, que vitima a mulher, pelo fato dela ser mulher, eu preciso de um agente do Estado que veja essa ocorrência como sendo uma ocorrência cuja motivação foi uma motivação de gênero. Se essa leitura não acontecer, a gente não vai ter esse dado. Então, isso também passa por uma educação, por um letramento mesmo, né, de gênero, para que as pessoas que atendem essas ocorrências, assim as classifiquem. Porque também senão o dado se perde, né? E sem evidência a gente não consegue fazer política pública, né? Dos 1.400 feminicídios que aconteceram no Brasil no ano passado, mais de 60% foram de mulheres negras. O que deixa claro que, para resolver o problema da violência no Brasil, é preciso enfrentar o racismo. Então, tem que pensar em políticas públicas que levem em conta esse recorte racial, esse recorte também, estou falando de mulheres muito jovens, né, na faixa entre 18 e 44 anos, então, em idade produtiva e reprodutiva, e pensar em mecanismos que sejam mais direcionados para esse público, para que, de acordo com essas necessidades, a gente consiga tirar essas mulheres da condição de vulnerabilidade. E isso passa por políticas de educação, políticas de trabalho, políticas de moradia, porque como a gente está falando que é um crime que vitima as mulheres, na maioria das vezes, pelo seu parceiro mais íntimo, a dependência econômica também é um dos fatores que coloca as mulheres em risco. Políticas como as casas-abrigo também precisam ser fortalecidas para que as mulheres em situação de violência tenham confiança de recorrer ao Estado. Muitas das vezes essa mulher não tem para onde ir e não tem como se manter. Algumas ainda dependem de seus companheiros. Então, a independência econômica, a partir também da implementação de políticas públicas do Estado, que ampare essa vítima de violência numa casa-abrigo e depois insira essa mulher novamente no mercado de trabalho, é fundamental para ela romper com essas amarras da violência que esbarram nessa questão estrutural.